Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Com bastante orgulho que eu estou aqui para falar, né, em nome da Campo. A Campo é uma empresa que nasceu junto com o desenvolvimento da agricultura no Cerrado, né? Então a gente está há mais de 40 anos na área e hoje, né, ainda tem esse orgulho de estar ainda ser, né, um personagem que continua contribuindo bastante com o setor agrícola. Queria agradecer ao da Inseres, a Inseres trazendo aí, né, tecnologia para o setor agrícola e dando essa oportunidade de difundir o conhecimento, né? Então isso é bastante importante, é uma troca de conhecimento, de ideias, que eu tenho certeza que vai agregar. O convite que nos foi apresentado foi para conversar um pouquinho sobre análise de solo, né? Análise de solo é uma demanda comum, né, no setor agrícola, bastante abrangente, e existem, né, várias dúvidas, existem várias oportunidades de melhorias, e o desafio que nos foi dado foi, né, discutir um pouco como a ISO 17025 pode contribuir para mapas de fertilidade mais precisos. E aí é para isso que nós estamos aqui hoje, né, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, o que é essa ISO 17025 e como que ela pode contribuir, né, para que você tenha mapas de fertilidade e resultados de solos, né, mais precisos, mais confiáveis, e que você possa ter o seu sistema mais sob controle, digamos assim. Como o Luiz comentou, fiquem à vontade para fazer perguntas. Como eu não vejo a tela de vocês aqui, eu só vejo a minha apresentação também, nós iremos discutir as perguntas logo que acabar a apresentação. A ideia é que nós possamos falar aqui 30, 40 minutos no máximo e deixar um tempo maior para que a gente possa discutir. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui algumas imagens que que são as diversas etapas, né, do nosso sistema produtivo, né, e eu pus aqui, né, uma palavra de que é o grande desafio. Por que eu estou começando a conversa por aqui, pessoal? Porque qual que é a nossa realidade hoje, né? A gente tem áreas extremamente produtivas, sistemas muito bem manejados, e você tem lavouras, né, de centenas de hectares, milhares de hectares, e em um dado momento do sistema produtivo, você precisa, né, após a colheita, por exemplo, você precisa fazer uma amostragem de solo para que você possa definir a quantidade de insumos e fertilizantes que você vai utilizar. E aí você vai fazer uma amostragem de solo, está aqui na segunda figura, vai enviar, né, algumas amostras para o laboratório, e o laboratório, ele vai fazer análise utilizando alguns poucos centímetros cúbicos dessa amostra. Então, o que era alguns hectares se transformou em 300, 400 gramas, se transformou em alguns poucos centímetros cúbicos. Com essa análise, né, com essa quantidade de amostra, nós iremos emitir um certificado, um relatório de ensaios de análises, e com esse relatório de ensaio de análise em mãos, é necessário calcular, avaliar e especificar qual a quantidade de insumos e fertilizantes que tem que novamente ser aplicado. Por que isso é um desafio, pessoal? Porque eu acho que, né, o importante é fazer com que se torne um ciclo virtuoso, né, para que a cada safra você possa melhorar o seu sistema, que você possa agregar o seu sistema, né, agregar tanto aspectos de fertilidade quanto, né, demais aspectos financeiros, por exemplo, né. E aí surge a grande dúvida, né, como assegurar a eficácia em todo o sistema produtivo, né, porque, voltando nessa imagem, assegurar a qualidade lá nas lavouras, temos, por exemplo, o manejo, né, e aí o manejo é uma coisa que hoje, né, nós sabemos a importância e isso é muito bem feito, né, então isso agrega e garante qualidade ao processo produtivo. Com relação à amostragem, o cuidado com relação à heterogeneidade, com relação à representatividade dessas amostras, para que você possa ter um resultado fidedigno, né? Com relação às análises químicas, pessoal, existe a ISO 17025, que é o alvo da nossa conversa hoje, né? É uma norma que a primeira edição foi em 2005. Ela regulamenta os requisitos de qualidade para laboratórios de ensaios e de calibração. Então, ela assegura a qualidade nessa etapa. E como assegurar a qualidade na interpretação dos laudos de solo e cálculo dos fertilizantes e insumos?
com base em conhecimento técnico, né? Então, essas são as chaves, digamos assim, para que cada uma dessas etapas seja bem controlada e tenha qualidade. Vamos parar para pensar primeiro no manejo, né? O manejo, uma lavoura bem manejada, ela pode ter uma elevada produtividade, e a gente tem visto isso, né? A gente percebe que a produção agrícola no Brasil aumenta numa razão muito maior do que a área, na abertura de áreas. Esse é sinal que nós estamos cada dia produzindo mais, na mesma, né, pelo mesmo, mais sacas por hectare. Isso é um mérito, né, de todos os produtores e dos profissionais que trabalham com agricultura. A gente sabe também que o manejo pode melhorar muito e desenvolver, entre tantos atributos, a parte do perfil de solo, e o perfil de solo ele é, né, importantíssimo quando você pensa na produtividade, na saúde, né, da sua lavoura, e entre tantos outros aspectos de fertilidade, diminui consideravelmente o estresse hídrico, né? Então, por exemplo, em lavouras de sequeiro, então isso é bastante importante. E, finalmente, né, o manejo, um bom manejo, ele pode agregar, pode resultar num bom equilíbrio financeiro para que seja financeiramente sustentável. Beleza, o nosso segundo quadrinho lá falava de amostragem, né? Vamos conversar alguns slides sobre a amostragem, que essa é uma etapa importante do processo e que a gente tem que entender bem quais são as variáveis, né, para que a gente possa fazer bem feito e assegurar que as próximas etapas sejam corretas. Eu estou falando em amostragem, pus aqui o conceito de coleta, né? O que é coleta? Coleta é a retirada de uma alíquota, certo? De uma população. Então, no nosso caso, nós vamos ter uma lavoura e a gente vai fazer uma coleta, nós vamos retirar uma parte, né? Essa parte pode ser tirada de 0 a 20, 20 a 40, né? E por aí vai. Quem quer fazer perfil de solo faz até 80, 1 metro, como a gente estava conversando, né? Da importância de conhecer o perfil do solo. Mas a coleta é retirar uma alíquota. Então, a gente vai pegar uma imagem dessa população e vamos transferir para um balde. E nós temos uma coleta. E o que é a amostragem? Uma amostragem é a retirada de diversas amostras. Então, você tem diversas coletas, né? Você tira diversas alíquotas que você compõe uma amostra final, certo? E essa amostra que vai ser enviada para o laboratório. Então, se a gente for avaliar, né, nós temos uma coleta de alíquota e amostragem, várias coletas da mesma população, certo? E aí a gente vai se perguntar, né, então isso significa que a amostragem é melhor do que a coleta? Depende, né? Por quê? Quando você vai, por exemplo, fazer você vai lá no famoso tirar sangue, né? Quando você vai tirar sangue, você vai fazer uma coleta de sangue. Imagina se você chega lá, o farmacêutico fala para você que ele vai fazer uma amostragem de sangue em você. Ele vai te fazer vários furos, né, desnecessariamente. Por que né, já que é uma análise tão importante, uma análise de sangue pode ser feita uma coleta? Por causa da homogeneidade né, do nosso sangue. Nós temos um adulto que tem 30 e poucos litros de sangue e ele é extremamente homogêneo, né? Então você pode fazer uma amostragem utilizando uma única coleta, e isso é representativo. Só que se a gente pensa em lavoura, né, a gente pensa na agricultura, existe essa mesma homogeneidade? Não, né? A gente sabe que a chave da fertilidade do solo é exatamente conhecer a heterogeneidade da área, né? Você tem às vezes um pivô pequeno, um lado produz mais que o outro, você tem algumas manchas, você tem, né, entre tantos outros aspectos que vão fazer com que a fertilidade varie. Então, não dá para você fazer uma coleta, né? Você tem que fazer um processo de amostragem. E de onde que vem essa heterogeneidade, pessoal? Né, alguns aspectos dessa heterogeneidade você controla, outros não. Então, por exemplo, condições climáticas, relevo, pluviosidade, para quem trabalha com sequeiro, você não controla, né? Mas você pode manejar o solo, né? Ou você pode também, outros aspectos que você não controla, né? É a heterogeneidade resultante do solo, do próprio solo, de material de origem, né? Você tem a área que tem um pouquinho mais de argila que outras, a área que tem um pouco mais de cascalho que outras,
Então, você tem aspectos, né, que você não controla, e além tem também a parte da planta, né? Então, você tem uma heterogeneidade natural, digamos assim, mais uma heterogeneidade garantida, que é garantida por quem? É garantida por quem maneja, né? Você tem tomadas de decisões que podem resultar no aumento ou na diminuição dessa heterogeneidade. E aí, pessoal, e a gente não pode esquecer, ficou pequenininho aí no meu slide, mas eu vou comentar aqui, a gente nunca pode esquecer que a gente trabalha com solo, e o solo é um organismo vivo, né? O solo, ele tem os aspectos químicos, os aspectos físicos e os aspectos biológicos. Então, a gente precisa conhecer a textura do solo, precisamos ter ideia, né, de qual é o meu teor de argila, como que se comporta, qual é o meu teor de areia. Precisamos ter aspectos, precisamos conhecer os atributos químicos, né, toda a parte de fertilidade, CTC, nutrientes, micronutrientes, entre alguns outros compostos, né, por exemplo, contaminação por agrotóxicos, residuais, e aí vai. E, né, talvez o mais novo, né, o irmão mais novo dessa turma aí são os aspectos biológicos, né? Eles sempre exigiram, a gente dizendo que ele é mais novo porque a gente começou a pensar nele há menos tempo. Os aspectos biológicos são extremamente importantes e hoje isso tá muito em questão, se conhece mais sobre a biologia, né, a vida, então, a importância, né, da vida microbiológica no solo. E tanto é que, né, que nós tivemos no ano passado, a Embrapa, ela lançou um programa de bioanálise, né, que permite que sejam realizadas enzimas no solo que vão dar um diagnóstico, digamos assim, sobre a biofertilidade, né, sobre o índice de qualidade de fertilidade do solo. Então, são mais informações, é mais uma informação que pode agregar, né, que pode contribuir para a tomada de decisão, porque a gente tem consciência disso, né? O que nós fazemos? Nós vendemos um serviço de análise que ele vai ser usado para uma tomada de decisão. E aí, né, todos esses aspectos são extremamente importantes e eles contribuem. Então, nós temos que estamos falando sobre a amostragem, né, e vamos pensar em coleta. Daqui eu pus somente uma imagem para introduzir, né, 3 imagens, para fazer as ferramentas para fazer coleta de solo. Tem o famoso, né, trado holandês ali, um trado manual para fazer a amostragem. Nós temos, por exemplo, né, os amostradores a gasolina, né, que você faz uma amostragem mais rápida, com menos esforço, e você tem os amostradores mecanizados, né? Qual deles é melhor? Todos 3 são efetivos. Qual que é a diferença? A velocidade e a produtividade de cada um, né? Você tem a quantidade de amostras que você tira por dia com cada uma dessas ferramentas, ela vai variar. Porém, você consegue fazer uma amostragem bem feita com qualquer um desses 3 equipamentos, desde que você conheça bem, né, faça um bom plano amostral, né? E aqui eu trouxe esses 3 aspectos, né? Você pode fazer uma coleta simples, dependendo do tamanho da sua área, dependendo da homogeneidade da sua área, você faz uma coleta com trado, né, faz alguns furos, tira ali algumas alíquotas, compõe uma amostra e manda para o laboratório, vai ser representativo para a sua área. Ou então, se você tem lá se você está trabalhando, onde você tem visualmente aspectos diferentes, tanto da parte de relevo, ou a própria, né, o plantio, ou a própria vegetação natural que está ali, todos esses aspectos devem ser considerados, e aí você pode, por exemplo, fazer uma amostragem em glebas, está representado aí na figura 2. Ou então, você também pode, né, utilizando um amostrador mecanizado, fazer uma coleta com várias amostras e fazer um georreferenciamento. Qual delas é melhor? Todas as 3 são efetivas, porém, a gente, né, tem que entender que a representatividade, ela tem que aumentar para o lado de uma amostragem georreferenciada. Por quê? Porque você tem mais pontos, você tem uma maior representatividade da sua área. E isso para uma tomada de decisão, por exemplo, se você for fazer uma amplitude de precisão, isso é fundamental que você conheça onde, né, qual é a característica do solo em cada um desses pontos, para que você possa fazer uma aplicação no sentido de ir cada vez minimizando essa heterogeneidade, né? Beleza, falamos de manejo, falamos de coleta, e agora chega a parte das análises químicas, era o próximo quadradinho lá, né, a próxima imagem. E quantas análises químicas de solo, né? E aí, elas variam, elas têm
Tem alguma coisa que tenha que se tomar cuidado? Aí nós trouxemos aqui um Ishikawa e elencamos aqui algumas fontes de variação das análises de solo, certo? Trouxemos Ishikawa, que ele é bem representativo, né? Então, se você for pensar o próprio método de análise, né? Você vai analisar algum componente para o solo, você tem que... O extrator é uma própria variação, né? Você vai fazer fósforo, você pode escolher o extrator, você vai fazer pH, você vai fazer acidez potencial, né? Você vai fazer com SMP, vai fazer com titulação, então tudo isso varia conforme o método, certo? Você vai fazer alumínio titulométrico, alumínio determinado, né, por instrumentação. Varia também com base nos equipamentos, certo? Nós temos diferentes equipamentos, nós temos absorção atômica, temos plasma, temos fotômetro de chama, temos espectrofotômetros, né, para colorímetro, para determinação de alguns compostos colorimétricos que tem emissão molecular. E aí você varia com marca, modelo, com calibração, vencimento de calibração, estabilidade. Além disso, você tem as medidas, né, que são realizadas, você tem sensores, unidades, controladores, você tem toda a parte de meio ambiente do laboratório. Veja que aqui eu estou falando exclusivamente depois que a amostra está dentro do laboratório. Você tem, né, aspectos como poeira, temperatura, umidade que influenciam no resultado. Você tem a matéria-prima, né, você utiliza reagente. Solo, por exemplo, tem uma característica muito especial que é um ensaio que tem uma extração e é um ensaio, né, por via úmida. Então, a qualidade do reagente é extremamente importante, a marca do reagente, o lote, os interferentes. E, por último, não menos importante, a parte de mão de obra, né, quem executa, como eu comentei. É uma análise que ela tem, é uma análise por via úmida que demanda processos que são realizados por técnicos em laboratório. Então, a parte, né, a contribuição do serviço do técnico é uma fonte de variabilidade, porque uns são mais treinados, né, uns têm mais habilidade, uns são mais assertivos. Então, você tem uma série aqui, eu elenquei 18, só não coloquei mais para não poluir muito o nosso slide, mas nós temos uma variedade de fontes de incerteza para análises químicas, né? E aqui eu pus análises químicas vestidas mesmo, porque isso não é uma característica do laboratório de solos. Nós, por exemplo, aqui nós temos diversos laboratórios com outras matrizes e que a gente tem que tomar o mesmo cuidado. Como que nós vamos minimizar o impacto dessas variáveis? Eu apresentei para vocês um monte, pessoal. A chave de eficiência está aqui, ó. Nós temos que ter procedimentos e treinamentos, temos que ter padronização e temos que ter controle interno. Procedimentos e treinamentos. Isso é uma coisa que um laboratório não pode nunca negligenciar, certo? Ele tem que treinar, escrever. Precisa estar escrito e todo mundo precisa saber o que tem que ser feito. Tudo tem que estar muito claro, né, na cabeça do técnico qual é o detalhamento do processo. E o segundo item aqui é a padronização, gente. A ISO 17025 é uma ferramenta indispensável quando você pensa em qualidade de laboratório, né? Você tem a ISO, ela te auxilia, ela traz para você o caminho das pedras. Como que você faz para controlar o seu processo? Quais são as variáveis que você tem que considerar? Então, ela permite, né, isso, ela traz isso para você. E todos os controles internos, por quê? Porque nós temos processos que variam e que precisam ser checados diariamente, né? E o que é essa ISO 17025, né? A ISO é uma organização internacional, né, de padronização, e ISO vem justamente do acrônico de igualdade. Então, o que uma ISO 17025 quer? Ela quer que todo mundo que tenha a ISO 17025 implementada no laboratório tenha os mesmos cuidados, tenha a mesma qualidade. Como que ela faz isso? Ela faz isso com base em padronização de requisitos. Então, ela te traz um monte de requisitos para que você possa implementar. Qual que é a grande diferença, gente? Para quem já tem experiência na ISO 9001, ISO 14, 18, né, entre outras ISO, a diferença é que a ISO 17025, você implementa a ISO, porém, vem um órgão certificador e ele atesta a sua qualidade. Então, você implementa, vem aqui, né, o pessoal do Inmetro ou das redes metrológicas, né, de Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, depende do seu órgão acreditador,
eles vêm e acompanham o processo. Fala para você, tá bom, você implementou a ISO? Implementei. O que você analisa? Eu analiso o solo. Beleza, faz aí que eu quero ver se você sabe fazer mesmo. Quem vem é quem entende, quem sabe o que está fazendo. E aí, é isso, né, que o nome, né, quando você tem a 9001, você tem um sistema de gestão 9001 implementado. Quando você tem a 17025, você tem uma acreditação, ou seja, seu resultado é acreditado pelo Inmetro. Você usa a logo do Inmetro no seu resultado, ou da rede metrológica, né? Qual que é a diferença entre redes estaduais e o Inmetro? O Inmetro tem uma abrangência internacional, né? Ele tem um reconhecimento mútuo com o ILAC, então você tem uma abrangência nacional e até internacional, e as redes metrológicas têm abrangência estadual, e elas tiveram um papel fundamental na difusão, treinamento. Desde 2005 as redes trabalham muito forte nesse aspecto, e essas redes fizeram um trabalho extremamente valoroso de treinamento e de motivação para que isso fosse feito. A ISO surgiu lá em 2005, né? E aí ela trouxe, né, a última versão dela é agora 2017, e ela apresenta os requisitos mínimos para o laboratório testar sua competência. Veja, são os requisitos mínimos. É a partir dali que você vai começar a, né, desenvolver o seu processo. E ela assegura, né, entre outras coisas, confiabilidade, reprodutibilidade e a parte de exatidão dos resultados. E aí, pessoal, pus uma frase aqui em vermelho para chamar a atenção, que é o seguinte: desde o advento da 17025, a qualidade do laboratório deixou de ser um diferencial e tornou uma obrigação. É um requisito de qualidade, né? Um requisito da 17025 você ter qualidade. Então, deixou de ser né, nós somos um laboratório de qualidade. Hoje nós temos obrigação de ser, porque nós temos a ISO 17025 implementadas. O que é qualidade no laboratório hoje são outros aspectos, né? Bom atendimento, tempo de resposta, uma boa relação com o cliente, boa relação com o fornecedor, né? Entre outras relações que existem, né? Entre cliente e fornecedor. E a 17025, ela traz dois grupos de requisitos, né? Os requisitos técnicos e os requisitos de gestão. Dessa nossa conversa, né, a gente poderia fazer isso por horas falando sobre 17025, mas tem alguns minutos, nós vamos nos ater aos requisitos técnicos, né, que é o que é importante, né, para a gente discutir aqui nesse momento. E aí eu volto lá no objetivo, né? Então, como que esses requisitos da ISO 17025 pode garantir mapas mais confiáveis? A partir de agora eu vou começar a responder essas perguntas que a Insere nos fez. O primeiro requisito técnico é a parte de pessoal, né? A norma exige que você tenha pessoal técnico capacitado, autorizado, treinado. Você tem que ter técnicos em química, em agrícola, em meio ambiente, formação técnica afim com a área de laboratório, para que ele possa atuar nas análises. Além disso, eles precisam ser treinados e capacitados, né? Eles precisam, dependendo da função, você tem que ter uma experiência mínima para ele executar. E isso, pessoal, isso é de sobremaneira importante, porque é o seguinte: o que está acontecendo já há pelo menos uma década? Nós estamos passando por um processo rápido de automatização dos laboratórios, certo? Então, hoje, a maioria das análises, as determinações, as quantificações, são feitas utilizando instrumentos, né? Então, aqui, por exemplo, eu pus um plasma, poderia ser uma absorção atômica, um cromatógrafo, poderia ser outra coisa. Mas essa automatização, você precisa ter uma pessoa capacitada e treinada, o seu técnico tem que estar treinado, os seus técnicos precisam estar treinados, porque senão você tem uma pessoa que se torna simplesmente um operador de equipamento, certo? Alguém que vai lá, coloca uma amostra, o resultado que der, ele pega e passa para frente. E não é assim, certo? O equipamento é um equipamento elétrico, né? Se você colocar uma amostra para ler, se ele não tiver ajustado, calibrado, né, entre outros aspectos de funcionamento, você vai ter um resultado que não representa a realidade daquela amostra. Então, de sobremaneira, a qualificação de pessoal é extremamente importante. Outra coisa, pessoal, é a parte de requisito de estrutura e condições ambientais, né? Não se pode montar, você vai montar um laboratório, você vai implementar 17025, não dá para você montar isso, simplesmente você aluga um cômodo, e aí você vai ali e começa a fazer as análises, coloca uma bancada num cantinho, uma bancada na outra, a mesa do supervisor num canto, não é assim.
Por quê? Porque você tem que ter uma distribuição desse laboratório que impeça a contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? Por exemplo, aplicada a solos. Nós analisamos potássio em solos, certo? Analisamos potássio, a concentração de alguns miligramas por decímetro cúbico, algumas concentrações no extrato de miligramas por litro, e nós utilizamos, de um outro lado, um extrator KCl. Ou seja, se eu não tiver cuidado, se eu não tiver uma separação de ambiente, separação física mesmo, separação de vidrarias, técnicos diferentes para fazer isso, você vai ter contaminação. Então, a norma já prevê isso. Ela exige que você tenha ambientes separados que impeçam a contaminação cruzada. Isso vale para todos os ensaios. Analisamos fósforo, utilizamos fosfato de cálcio de outro lado, certo? Então, você tem outros tantos aspectos para que você tem que levar em consideração com relação à estrutura. Outro ponto importante, pessoal, é com relação às condições ambientais. Você, dependendo do ensaio que você faz, você tem que levar em consideração manter uma temperatura e uma umidade controlada, certo? Por que isso é importante? Por causa disso aqui, ó. Eu trouxe aqui um trabalho que ele avalia a influência da temperatura no teor de fósforo resina. Vejam aí o que eu coloquei nesse quadradinho, nesse retângulo vermelho. Lá em cima tem as temperaturas 15, 25 e 40 graus. Vamos pegar o sóio, que é o nosso latossolo aqui, né? Para quem está no cerrado. Vejam, a 15 graus, o teor de fósforo na primeira amostra foi 4,9, na segunda foi 7. Ah, mas isso é muito baixo. Sim, vamos pegar a terceira amostra. Ele variou de 46 para 103, certo? Isso, você pega um solo mais argiloso, por exemplo, um incepsóio, a mesmo comportamento. De 15 para 40, você dobra o resultado de fósforo. Ah, então isso quer dizer que o laboratório, que está fazendo isso, como é que ele vai controlar? Ele vai controlar porque ele vai padronizar a temperatura conforme o método determina. As normas determinam que as temperaturas sejam em torno de 25, mais ou menos 2 graus Celsius. Então, isso é extremamente importante porque é o seguinte, a gente ouve muito, né? A pessoa fala, eu fiz uma coleta de solo, homogeneizei, dividi em 10 amostras e mandei para 10 laboratórios diferentes, um em cada estado. E me retornaram 10 resultados diferentes. Sim, é bastante plausível que isso realmente aconteça. Se você manda isso para um laboratório, uma temperatura média de 15 graus durante a noite, as 16 horas que ficam em contato para a extração, por exemplo, na região sul, né, isso é comum, é uma temperatura comum, você vai ter uma taxa de extração, né, para o fósforo, por exemplo, que vai ser muito menor do que se você mandou essa amostra para o Mato Grosso, para a Bahia, aqui, né, para Minas Gerais, porque isso vai variar. O que o laboratório tem que fazer? Manter um ar-condicionado bom, uma temperatura de 25 graus Celsius, que se mantém durante todo o processo de extração, durante o processo analítico. Né? Então, essa variação, pessoal, é uma variação devido à entalpia de extração. Né? Você tem Gibbs atuando, né? Você tem ali um processo de difusão do fósforo que ele vai ser proporcional à energia, né? Na forma de temperatura envolvida no processo. Não pus aqui um retângulo vermelho, mas vocês podem observar que para cálcio, potássio e magnésio, a temperatura não é tão importante. Por quê? Porque eles são muito mais lábeis, a extração deles compostos é muito mais fácil. Mas isso não é não é só para o fósforo. Vamos pensar, efeito da temperatura no pH. O pH você pode variar 1 ponto de pH se você variar a temperatura. Ah, mas só para química de solo? Não, física de solo, certo? Está aqui. Se você, uma temperatura de 15, sua argila vai variar 2 graus a menos. Uma temperatura de 36, 38, vai variar 5 graus a menos. Entre um resultado, vai dar uma faixa de 7 não graus, pessoal, desculpa, 7% de argila. Para mais, né, entre um método e outro, por exemplo, o método densímetro. Então, isso é extremamente importante que você tenha um controle de temperatura em todos os processos. E não vale deixar o ar-condicionado ligado só de dia, enquanto o pessoal está lá, não. Para os laboratórios que não são 24 horas e que fecham à noite, você tem que manter o ar-condicionado ligado o dia todo.
Além, então, falando das condições ambientais, vamos falar que agora a parte de equipamentos, né? Ter equipamento é uma grande vantagem para o laboratório, né? Por quê? Porque o laboratório sai ali de um processo de bancada e ele começa a fazer as determinações instrumentais. Porém, comprar o equipamento não resolve os seus problemas, não resolve a sua vida. Na verdade, você começa a ter outros tipos de problema. Por quê? Porque o equipamento ele é muito mais exigente, né? Com relação aos controles, a capacidade do técnico, ele é muito mais sensível a interferentes. Então, você tem que levar em consideração que você tem que ter os equipamentos, mas eles precisam ser calibrados conforme com a rede, com calibração RBC. Você tem que levar em consideração que, eu calibro meu equipamento uma vez por ano. Não é assim. Você vai calibrar o seu equipamento e você vai utilizar um algoritmo, né, uma matriz, para que você possa verificar qual é a frequência de calibração. Ela pode, Schumacher, por exemplo, né, o algoritmo que você faz isso. Essa frequência de calibração pode ser maior ou menor do que um ano. Quem vai determinar isso? O próprio laboratório. Não existe regra, conforme o seu processo. Porque, na prática, você tem um mesmo equipamento que analisa N matrizes, então isso vai variar por tipo de matriz. Esses equipamentos precisam ser aferidos, né, diariamente, às vezes muito mais que um dia, uma vez por turno, por exemplo, uma vez a cada hora, cada vez que o padrão sai fora. Eles precisam, né, você tem que fazer manutenção preventiva e fazer qualificação, certo? Exemplos aqui, pessoal, trouxe, por exemplo, o resultado de matéria orgânica. O que acontece? Matéria orgânica em solo é um método que você tem que fazer uma curva de calibração utilizando a matriz. E aí, se você não tiver um equipamento sob controle, um equipamento que é aferido e verificado diariamente, você lê a sua curva de calibração e depois você começa a medir as amostras, a intensidade do equipamento cai e os seus resultados caem consideravelmente. E aí você começa a ter resultados de matéria orgânica que, por exemplo, não representam. Isso vale para todos os aspectos. Matéria orgânica, mas vale para outros ensaios também. Outro aspecto, pessoal, métodos, certo? Requisitos de validação de método. O laboratório tem que utilizar métodos referendados, sejam publicados por instituições de referência. E aí, o que é importante? Eu vou até colocar aqui já essa frase, que é o seguinte, pessoal. Não é porque um método existe que o laboratório consegue reproduzi-lo. Isso é uma coisa que é um engrandecimento que a 17025 traz para todos os laboratórios, que é o seguinte, o método existe, sim, ele está lá, ele foi publicado, você tem que validar ele dentro do seu laboratório, calcular as figuras de mérito. Por quê? Porque, dependendo da sua estrutura, você não consegue reproduzir aquele método de maneira fidedigna, né? Então, você tem que ter validação, cálculo das figuras de mérito, limite de detecção, faixa de trabalho e outra coisa, padrões rastreáveis, né? Você não pode ter um método que você não tem um padrão. E aí, também aqui, é um outro aspecto que o pessoal fala, mas você tem um laboratório, analisa isso para mim. Você fala, eu não analiso. Mas é só colocar lá e ler. Não é só colocar e ler. A gente tem que validar esse método, como a gente tem a 17025, a gente não pode fazer isso, né? Então, isso é um aspecto que deve ser considerado, certo? E aqui eu trouxe, né, alguns exemplos, pessoal, o que se você for lá no Science Direct, você vai pegar, você procura artigos lá de sensores para análise de solo. É o futuro, sem dúvida nenhuma, você ter sensores, né, a gente já tem sensor para determinar a produtividade durante o momento da coleta, da colheita, você tem um monte de sensores que fazem de tudo, né, com o advento da tecnologia. Porém, isso não é um método validado ainda, né? Então, eu pus aqui, artigo científico é diferente de método validado. Por exemplo, a gente pode falar, olha, eu posso ter um raio-x que faz uma determinação em solo? Posso. Ele vai apresentar resultados confiáveis para aquela amostra, para aquele teste que foi feito, sim, o artigo foi publicado, foi revisado por pares. Porém, isso é um método validado, que tem abrangência, reprodutibilidade, repetitibilidade, que possa ser aplicado no país inteiro? Ainda não, né? Então, não existem milagres de maneira de a gente falar, olha, tem um equipamento tal que ele vai resolver todos os problemas e não vai precisar mais de um laboratório. A gente até gostaria de ter esse equipamento, nós iríamos produzir muito mais. Porém, isso não existe, né? Não existe ainda. Não existe uma análise instrumental que analise tudo de maneira confiável. Nós temos diversos estudos, métodos validados, ainda não temos nenhum. Outro aspecto, gente, e aqui vem a parte, né, que o pessoal mais assusta, certo? Que é da parte de rastreabilidade,
né? Então, sempre que o laboratório começa a implementar, uma das coisas que ele mais, mas você tem que controlar tudo. Tem que controlar tudo. Aqui estão as etapas, né, principais de um laboratório. Recebimento de amostra, inspeção da amostra, secagem, preparo, coleta, extração, análise química, validação do resultado e emissão do certificado. Aqui estão os controles que nós fazemos, por exemplo, não só nós na Campo, né, todo laboratório acreditado. Quando a amostra chega, você sabe quem recebeu, tem uma proposta, tem um pedido, tem um e-mail, qual foi a hora, registra um dado no sistema. A amostra chegou, tem que avaliar a integridade da amostra. A gente sabe quem fez, que horas que fez, qual documento que ele registrou, aonde ele anotou isso. E aí você vai fazendo os controles, não vou ler para vocês, gastaria um tempão. Você vai fazendo, o importante é o seguinte, a gente sabe tudo, qual é o reagente que foi utilizado, qual o lote, qual o certificado de calibração, de validação, certificado de análise dele. Usou um equipamento, qual foi a calibração daquele dia, daquele equipamento, qual é a rastreabilidade do peso da balança, qual a rastreabilidade do peso que você calibrou, o peso da balança. Isso tudo você tem que ter dentro do seu laboratório. Como que isso é possível? Isso é possível hoje, muito possível, porque a gente tem sistemas, né, de gestão de LIMS que fazem isso. Pode fazer isso em papel? Pode. Você vai ter que ter um apontador por processo, né, por etapa. Mas é necessário, é um requisito. O requisito é alguma coisa que tem que ser atendido. Além disso, pessoal, uma outra coisa que nós temos que ter, que o laboratório tem que ter, é conhecer as incertezas. Por quê? Aí eu volto lá naquele aspecto. Eu peguei a amostra e mandei para 2 laboratórios e vieram resultados diferentes. Sim, se você pegar a mesma amostra e mandar para o mesmo laboratório, ela for analisada pelo mesmo analista, ela vai dar resultados diferentes. Por quê? Você tem incerteza de processo. Você tem incerteza de amostragem e incerteza do laboratório, da análise química. E o laboratório tem como obrigação conhecer essas incertezas. Certo? Você tem que conhecer quais são suas fontes de desvios. Então, por aqui, eu trouxe aqui uma incerteza para uma determinação de cálcio em solo, certo? Uma incerteza combinada, existe o ISOGAN, que tem as metodologias de cálculos de incerteza, e aí, né, você tem incerteza da vidraria, do reagente, do técnico, do equipamento, do extrator, você tem um monte de incerteza, e ela, por exemplo, para cálcio, ela resulta numa incerteza de mais ou menos 5% naquele resultado. Isso quer dizer o seguinte, o técnico analisou uma amostra agora, se ele pegar a mesma amostra e analisar daqui a pouco, ela vai dar 5% de incerteza, certo? É uma incerteza do método. Aí, pessoal, isso é expresso no nosso resultado, né? Nós mostramos aí o certificado de análise e tá aí a incerteza. Então, para o pH, você tem uma incerteza de 0,3, certo? Mas é só colocar o eletrodo. Sim, é só colocar o eletrodo para fazer a determinação. Só que tem a incerteza da calibração do eletrodo, a incerteza do vidro, a incerteza elétrica. E além disso, pessoal, uma coisa que deve ser considerada, nós temos uma estimativa de incerteza, a gente é obrigado, né, a calcular e fazer uma estimativa da incerteza de amostragem. Uma estimativa da incerteza de amostragem, ela foi de 11%, certo? Então, 11% você pegar e você soma na incerteza lá nos seus 5% de incerteza de método, essa incerteza, 5% é um número bastante normal para métodos instrumentais. Se a sua faixa de trabalho for muito pequena, a sua incerteza aumenta, sua incerteza vai ir para 10%, 15% quando você trabalha em ppbs, né, em microgramas por litro, e ela cai um pouco quando você trabalha com percentual. Mas então você tem que somar essas incertezas, tanto da amostragem quanto do laboratório, para que você possa saber se o resultado é igual ou diferente. O que isso significa? Está aqui, ó. Eu tenho 2 mensurandos, certo? Então, se eu pegar aqui, eu tenho que, vejam que eles estão, eu tenho uma distribuição gaussiana e eles estão completamente separados. São resultados distintos. Porém, quando eu tenho uma sobreposição, quando você pega a faixa, né? Então, isso é igual mais ou menos, lembra quando a gente via lá as pesquisas presidenciais, né? O candidato A está tecnicamente empatado com o candidato B. Por quê? Porque era 30 mais ou menos 3 e o outro era 25 mais ou menos 3. Está havendo em algum momento esses caras podem ter resultados diferentes, podem ter resultados iguais. Então, né, quando você tem você tem que considerar a faixa de incerteza, quando você tem uma sobreposição das gaussianas, isso é um resultado igual. Além disso, pessoal, já encerrando, já está dando nossos 40 minutos, o laboratório ele tem que implementar controles, certo? Controles que asseguram a qualidade. Quais controles são esses? Primeiro, utilização de padrões rastreáveis. Não existe análise sem padrão. É impossível. Controles de brancos e duplicatas. Participação em ensaios de proficiência e controle estatístico.
Aí aqui eu trago um adendo do seguinte, participação em ensaios de proficiência. Isso é tido, né, como um importante, né, tem um selo de qualidade que você foi proficiente no ensaio de proficiência. Isso significa que você tenha 17025? Não. Isso significa que você atendeu um dos 28 requisitos que a norma traz. Por quê? Você tem que participar de ensaios de proficiência e você tem a obrigação de ser proficiente nele. Além disso, você tem inúmeros outros controles que precisam ser feitos, como, por exemplo, controle estatístico, né, do processo. Como é que a gente faz isso? Aqui eu pus uma imagem, você tem ali o que está em azul são alíquotas de amostras, vejam que a última amostra é uma duplicata da penúltima, você tem uma amostra de branco e uma amostra controle. O que é uma amostra controle? É uma amostra que nós conhecemos a concentração, então a gente vai, né, em alguns pontos, pega uma amostra, dá 50 quilos de amostra, homogeniza, seca, e faz padrões lá de 1 em 1 quilo que são utilizados por cada técnico diariamente para compor uma carta de controle. Então, a cada 20 amostras, nós temos uma amostra controle, um branco e uma duplicata. 15%, né, do processo ele é controle, 15% das amostras são controles que nós realizamos. E somente se essa amostra controle recuperou o resultado esperado, a gente libera as outras 17 amostras que estão feitas na mesma batelada. Se ela não recupera, a gente não libera. Esta é a segurança que a gente tem para dizer para você, olha, essa amostra sua tem tal teor desse nutriente. Por que você tem certeza? Porque a minha amostra padrão recuperou nessa batelada. Se a minha amostra padrão tem, essa amostra também tem, né? E aí, pessoal, falando, né, em ensaio de proficiência, trouxe aqui para vocês até para a gente discutir um pouquinho, para vocês, né, para quem às vezes não tem muita familiaridade, para apresentar isso aqui, é o seguinte, isso aqui é um resultado do ensaio de proficiência da Embrapa, que foi feito agora em 2020, a segunda rodada. Isso é para o resultado de fósforo. Vejam o seguinte, aí tem, ó, na segunda linha dentro do retângulo vermelho, tem o X mínimo, e na terceira linha o X máximo. O que isso significa? Que foi considerado proficiente, foi aceito os resultados dos laboratórios que obtiveram na mesma amostra 0,14 até 1,96 de fósforo. Então, se o laboratório achou 0,14 e o outro achou 1,96, eles são estatisticamente iguais, né? Então, vejam que eu tenho um coeficiente de variação de 43%, certo? Ah, mas você está falando porque esse teor é baixinho. Vamos pegar um teor maior? Olha aqui, fósforo também para uma outra amostra, né, para a amostra 305, no mesmo ensaio da Embrapa, 23% de variação, certo? Qual é o valor aceitável, segunda e terceira linha? Se um laboratório achou 4,94 e o outro achou 13, eles são estatisticamente iguais, os dois são proficientes. Ah, mas por que essa variação é tão grande? Por quê? Porque ela traz consigo toda aquela fonte de incerteza que eu mostrei para vocês naquele escala. Porque, né, você tem ali um monte de incertezas que vão contribuir para essa análise. Os laboratórios nunca darão resultados iguais. Uma incerteza de 20% dentro do ensaio de proficiência de solos é bastante aceitável esse resultado. A gente pode considerar que isso é um resultado bom, né? Não é só para fósforo, peguei potássio, certo? 12% de variabilidade, a variabilidade é excelente para um ensaio de proficiência, e um laboratório que deu 25 é igual a um laboratório que deu 42, né? E aí isso pode mudar a faixa de interpretação. Como é que você vai? Ah, mas e agora o que eu vou fazer? Escolha um laboratório de qualidade, faça as análises. Por quê? Porque não adianta ficar pulando de galho em galho, porque você vai ter um monte de resultados, que cada resultado vai ser obrigatoriamente diferente e aquilo não vai contribuir. Construa histórico com um laboratório, escolha um bom laboratório e você tem o histórico, né, da sua área e você tem um bom laboratório que te dá um resultado confiável. Eu trouxe aqui esses números para vocês entenderem quando, né, às vezes até quando sai uma reanálise, para entender como que isso funciona. E aí, pessoal, podemos falar, mas isso é porque nós estamos analisando solo no Brasil, os laboratórios do Brasil são todos ruins. De maneira nenhuma, né? Eu trouxe aqui um exemplo de uma análise, de um ensaio de proficiência internacional que a gente participa, por exemplo, para análise de bário, boro e cádmio. Veja a faixa de aceitação. Isso é um ensaio que são laboratórios do mundo inteiro que participam.
Resultados de 175 até 242 foram aceitos. Resultado de bório de 260 a 600. E de cádmio, de 61 a 98. Certo? Então, você tem aí uma faixa, uma significativa faixa, onde você tem realmente uma variabilidade inerente do processo de análise, né? E aí, já fechando, voltamos de novo no nosso desafio, né? Então, eu não sei se eu ajudei ou se eu compliquei mais a cabeça de vocês. A intenção era ajudar. Por quê? Porque nós temos as lavouras, isso fecha para a amostragem, fecha para o laboratório e depois amplia de novo para você tomar decisão. E aí, pessoal, então, a partir desse desafio, nós não sabemos o resultado, não sabemos como eliminar o desafio. Esse desafio ele vai ser diferente para cada um, mas a gente sabe o caminho. Qual é o caminho para você atravessar por essa etapa de laboratório de maneira mais tranquila, certo? Escolhendo laboratórios que tem a 17025. Você pode fazer visita no laboratório e pedir para ver as temperaturas, os controles, pedir para ver a amostra padrão, pedir para calcular a incerteza, você pode fazer isso tudo. Ou então você pode simplesmente confiar no Inmetro e nas redes metrológicas e falar, olha, eu vou escolher o laboratório e tal, porque ele tem a 17025. Quem faz essa verificação? Os órgãos acreditadores. Eles vêm aqui, não aqui em todos os laboratórios, anualmente. Então, todo ano você tem auditorias, no nosso caso, a gente é acreditado por 2 órgãos, um estadual e um nacional. A gente tem auditoria todo ano que justamente verifica isso tudo e que verifica muito a fundo por pessoas que entendem. Então, isso dá tranquilidade para que você possa falar, olha, eu contratei um laboratório, ok, eu vou ter um resultado que é um resultado bom, por quê? Porque o laboratório tem a 17025. Quais são as conclusões? Desculpa, passei um slide a mais. As conclusões são o seguinte, primeiro, a 17025 apresenta os requisitos mínimos de qualidade para um laboratório de ensaio, certo? São os requisitos mínimos, não são os máximos. O laboratório pode crescer muito a partir disso, pode melhorar muito, mas ela traz os requisitos mínimos para que o laboratório seja acreditado, para que ele tenha qualidade. Eu repeti aqui a frase que eu acho bastante importante. Com o advento da 17025, a qualidade deixa de ser um diferencial. Isso é uma obrigação, é um requisito da norma. Você tem que ter qualidade, né? E, respondendo a resposta, a pergunta que a Inseres nos fez para problematizar, é isso, né? A contratação de um laboratório para 17025 assegura uma menor variabilidade nos resultados e, consequentemente, mapas de fertilidade mais precisos para que você possa tomar a decisão mais assertiva, né? Nós estamos falando de laboratórios com ISO 17025. Por acaso eu conheço um bom laboratório que fica em Paracatu, certo? É um laboratório da Campo Análise, do qual eu tenho orgulho de fazer parte. O nosso laboratório, fazendo aqui um merchan, inclusive, né? Então, nós temos um conjunto de laboratórios para análise de solo, tecido foliar, fertilizante, água, efluente, análises ambientais, análises bromatológicas, bioanálise de solo, qualidade, análise ecotoxicológica. É um conjunto de laboratórios, certo? Que tem aqui uma área de quase 2.000 metros quadrados e nós temos hoje 108 colaboradores empenhados em fazer uma boa análise e dar um bom resultado para vocês. É isso, pessoal. Se vocês estivessem aqui presencialmente, eu ia convidar todo mundo para fazer um coffee break, para tomar um café. Como cada um está no conforto do seu lar, eu só quero me colocar à disposição para responder a todas as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Muito obrigado a vocês. Fernando, a gente que agradece você pela apresentação. Foi, sim, muito bacana te ouvir falar. Já temos algumas perguntas aqui também. E, pessoal, agora é a hora. Se vocês têm perguntas para mandar para o Fernando, usem o chat, mandem aí que a gente já vai elencar elas para o Fernando responder. Beleza? Vamos para a primeira pergunta. Fernando, a pergunta é do Gustavo. É muito difícil ou demorado para o laboratório ter essa certificação da ISO? E se não for, qual é o motivo dos laboratórios ainda não terem essa certificação? Certo, beleza. Gustavo, obrigado pela pergunta. Não é difícil, mas também não é fácil, não é um processo automático, certo? Por quê? Porque você tem que, muitas vezes, um laboratório, quando ele começa a acreditar, ele tem que mexer basicamente em tudo, desde pessoal, infraestrutura, controles, e isso demora sim. Então, se você, para não dizer que eu não respondi a sua pergunta, eu te digo que
menos de um ano é quase impossível um laboratório acreditar. Isso é um processo que vai durar de 1 a 3 anos. Até porque é o seguinte, o próprio Inmetro, quando você inicia o processo, ele demora 8 meses para vir fazer a primeira auditoria. Então, o tempo mínimo é 1 ano, tempo médio, uns 3 anos. É um processo relativamente caro, porque você tem que implementar controles, você pode comprar um reagente no mercado que custa R$ 12 o quilo, só que ele não tem rastreabilidade. O que você tem que fazer? Você tem que comprar um produto que é rastreável, e aí ele custa R$ 1.200 o quilo, né? Então, assim, isso inclui um custo para o laboratório, você tem que calibrar vidrarias, calibrar toda a parte de equipamentos, e aí isso encarece o processo, né? Se você não tem um mercado que te permite vender um serviço com valor agregado, com a qualidade agregada, você não consegue repassar isso e você acaba que o laboratório inviabiliza a implementação porque o custo é muito caro. Acho que é isso, né, Luiz, que o Gustavo tinha perguntado? Tempo e... por que os laboratórios não implementaram ainda, né? Isso, pessoal, é o seguinte, depende do ramo, né? Nós estamos falando aqui na área agrícola, e na área agrícola isso realmente, hoje, nós estamos aqui falando, né, que os laboratórios precisam implementar. Isso vai da exigência, vai do cliente exigir. Na área ambiental, desde 2012, não se aceita nenhum laboratório, nenhum laboratório que não tenha acreditação. Na área farmacêutica, também. Na área de alimentos, também. Então, o que acontece? Na área agrícola agora, nós estamos caminhando e exatamente as pessoas estão reconhecendo a importância disso. Por quê? Às vezes você escolhe um laboratório que não tem, né, às vezes, uma qualidade assegurada, e esse laboratório vai te fornecer um resultado que às vezes não serve. Se ele só não te servir para nada, foi o mais barato dos prejuízos que você teve, certo? O problema é que quando, além de não te servir para nada, você tomou uma decisão errada com esse resultado. Aí sim você teve um prejuízo enorme, que compensaria procurar um laboratório né, que tivesse a 17025 e que te assegura um resultado de maior qualidade. Show, ótima resposta, Fernando. O Jonatas Oliveira agradece pelo conhecimento transmitido. O Pércio te dá parabéns e fala que ele acredita que isso é muito útil para quem trabalha com agricultura de precisão. Vamos para a pergunta do Jefferson. Ela é um pouco extensa, eu vou acabar quebrando ela um pouquinho, tá, Fernando? Não sei se você está com o chat aberto aí também, mas qualquer... Eu não estou, eu estou com a minha tela aqui, talvez eu tenha que voltar um slide. Se puder... Não, sem problema, pode ficar então que eu quebro a pergunta para você. O Jefferson pergunta o seguinte: o que é mais importante para um laboratório de análise de solo? A ISO 17025 ou selos de qualidade de programas de análise de qualidade de laboratórios, como Profert, PAQLF, PEP-AC, etc. São equivalentes? Isso, exatamente, uma excelente pergunta do Jefferson, e aí, como eu havia comentado, deixa eu até sair daqui, deixa eu mostrar a minha cara aqui. Isso, beleza, estamos te vendo já. Vocês estão me vendo? Acho que você tem que parar de apresentar para todos. Você está apresentando, parar de apresentar. Perfeito. Beleza, tá aqui. Agora vocês também estão me vendo. E aí eu posso ver o chat também agora. Ô Jefferson, é o seguinte, a participação em ensaios de proficiência, ela é uma das etapas. Ela não é de maneira nenhuma dispensável, é sim um requisito importante para os laboratórios, porque principalmente ele normatiza, né? Ele diz que você está igual à média dos demais resultados. Porém, ele não substitui de maneira nenhuma a 17025. Como eu apresentei, são diversos requisitos, né? Uma etapa é dentro do requisito de controle de qualidade, uma etapa é a participação em ensaios de proficiência. Então, ele é importante sim, mas ele não substitui. Não é um passe livre, não é um green card para 17025, não. Beleza. Tem outra pergunta do Gustavo, que está um pouquinho acima aí. Quais os maiores desafios que a Campo Análises encontra hoje no dia a dia com essas análises que vêm do campo? São problemas de coleta, nas análises que chegam? Quais que são esses desafios? Olha, os maiores desafios dos laboratórios
você conseguir entregar num prazo que seja adequado para o seu cliente. Isso é para todos os meios, para todos os laboratórios. Porque a qualidade ela é um requisito, né? Então não tem muito. Você tem que ter qualidade, você tem controle, a 17025 te exige isso. E agora a parte do prazo, por quê? Porque se o laboratório você tem uma grande demanda, você tem. O cliente gostaria de um resultado muito rápido, né? Então, hoje o maior desafio da Campo é esse: a gente trabalha com 5 dias úteis para entregar os resultados e a gente trabalha todo dia para reduzir esse prazo, né? O nosso objetivo é que a gente fizesse igual um teste do Covid hoje, né? Que é 24 horas. Ainda não dá pelo conjunto de ensaios, não é uma análise, são várias análises, são 13, 14 análises. Então, isso demanda um pouquinho mais de tempo. Esse é o maior desafio dos laboratórios. A qualidade é bem tranquilo, a parte da coleta, hoje as empresas de agricultura de precisão já têm um processo muito bem estruturado para fazer isso, né? Então, não tem tantos problemas mais. Os próprios produtores ou os agrônomos, quando coletam, também já faz isso de maneira mais cuidadosa, então não tem mais tanto problema. Beleza, Fernando. Pessoal, tem mais um espacinho para mais algumas perguntas aí, vocês podem mandar no chat. Só vou dar um recado aqui que o Wesley da Inseres pediu para eu passar para vocês, que tem uma parceria aí entre a Campo Análises e a Inseres. Um desconto especial nas soluções da Inseres para clientes da Campo. Então, quem tiver interesse e ainda não for cliente da Campo Análises ou já for cliente deles e quiser saber mais, pode entrar em contato com eles pelo site www.campoanalises.com.br e nós da Inseres também estamos à disposição de vocês, tanto para atendimento comercial quanto para falar sobre essa parceria. Vocês podem também solicitar mais informações pelo site da Inseres, www.inseres.com.br. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aí pelo chat? Tem que oferecer ponto. Se não tiver ponto, o pessoal não pergunta, viu, Luiz? Então, se der ponto, o pessoal pergunta, né? Ponto certificado, o pessoal gosta. Olha lá, tem pergunta do Oswaldo. Boa noite. A diferença de umidade do solo no momento da coleta pode interferir no resultado da análise? Oswaldo, se você for pensar do aspecto do processo do laboratório, não, porque a amostra, depois que ela chega aqui, você faz um processo de secagem, né? Secagem ao ar. Então, o laboratório, ele analisa terra fina seca ao ar. Mas eu não vou dizer para você que não influencia, não. Influencia sim, muito porque a gente conversou lá atrás sobre os aspectos químicos, físicos e biológicos. Principalmente os aspectos biológicos, eles alteram a fixação, a disponibilidade, a mineralização dos nutrientes. Então, isso pode, né, devido à umidade, se você faz período seco, período pós-chuvoso e período seco, você pode ter uma diferença não resultante do laboratório, da análise, mas resultante do processo lá do solo, do in situ do solo. Beleza. Agora a última pergunta, a pergunta do Caio. Fernando, as amostragens podem ficar muito tempo armazenadas até chegar ao laboratório? Isso, depende do ensaio, Caio. Se você for nitrogênio, por exemplo, é um ensaio que tem que ser feito, a amostra tem que ficar refrigerada, no escuro, e ela tem que chegar aqui em 24, 48 horas. Porém, se você vai analisar aspectos minerais, né, os nutrientes, a maioria deles são minerais, essa amostra ela pode ser armazenada por um tempo maior. Então, assim, uma semana, isso é muito tranquilo. É claro que a gente pede para não deixar a amostra no sol, não deixar a amostra com umidade, isso tudo impacta no resultado, né? Altera um pouco a característica da amostra. Porém, se você for armazenar por um longo tempo, estou fazendo um estudo, eu preciso armazenar isso até publicar o artigo. Pega a amostra, pega uma alíquota, coloca no escuro, coloca numa câmara fria ou numa geladeira. Você pode armazenar anos uma amostra. Ou então se liofiliza, se for aspectos minerais também, se liofiliza a amostra, seca a amostra, põe num potinho, que também dura bastante tempo. Então, resumindo a sua pergunta, por uma amostragem convencional do dia a dia, que você vai fazer na lavoura, pode demorar uma semana para mandar para campo ou para qualquer laboratório, né, para outro laboratório. Não tem problema. Agora, se você for guardar por muito mais tempo, tenha um cuidado especial com ela. Perfeito, Fernando. Temos mais duas perguntas. Você tem tempo de responder essas duas ainda?
Cara, eu só tenho compromisso amanhã às 8 na Campo. Pô, então vamos lá. Jefferson pergunta: alguns laboratórios utilizam estufa de circulação forçada para secar o solo coletado? Isso é o recomendado? Ô Jefferson, depende da temperatura, certo? Por quê? A gente sabe que o boro, por exemplo, ele é um nutriente, né? Ele é um ensaio, um parâmetro que ele volatiliza. Então, é claro, se você, né, o procedimento ele diz, terra fina seca o ar. Então, qual que é o procedimento correto? Secar o ar. É evidente que tem laboratório que não tem estrutura para secar o ar, não tem lá um enorme galpão para fazer secagem ao ar, e aí eles acabam validando o método de secagem em estufa. Se você valida, ok, né, um auditor acreditou naquilo e diz que aquilo é ok, pode ser usado sim. A temperatura é importante, tem que secar isso numa temperatura que não seja ali superior a 45 graus, para você não começar a perder boro. O grande risco é que, às vezes, na pressa de secar rápido, coloca ali a 80 graus, seca em 2, 3 horas a amostra. Porém, se você fizer isso, você vai perder boro, e aí você vai ter resultados de boro menor do que a sua realidade. Beleza? A última pergunta é a pergunta do Luiz Tesch. Existe diferença entre o resultado de análise da solução do solo com uma amostra de solo sólida? Existe, Luiz. Existe sim. O que acontece? Eu acho que quando você diz ali solução do solo, você está dizendo aquela análise do extrato de saturação, né? Então, o que acontece? O extrato de saturação, você está analisando o que está prontamente disponível, né? O que está ali, que já está disponível e que simplesmente a água extrai numa razão, né, do extrato de saturação. Essa concentração tende a ser muito menor dependendo do nutriente, dependendo do ensaio. Por quê? Porque quando você usa um extrator, por exemplo, o extrator Melick, que é um extrator ácido, então ele tem uma força de extração muito maior. Para fósforo, por exemplo, ele tem uma força muito maior. Se você está falando em potássio, talvez o potássio, o resultado não seja tão diferente, porque o potássio é extremamente lábil, né, extremamente solúvel, no entanto que ele lixivia muito rápido no solo, né. Então, uma das preocupações, inclusive, é exatamente o percentual de potássio na CTC, que se você vai pondo potássio, o potássio vai indo embora, você perde dinheiro. Né? Um dos insumos mais caros, você pode ter, né, você pode não aproveitá-lo, não ter ali hábil, útil para ser aproveitado pela raiz. Então, é diferente sim. Não digo que não exista, né? Existem algumas tabelas de interpretação para extrato de saturação, mas as tabelas mais comuns que a gente tem são as tabelas para as análises convencionais, né, para as análises de nutrientes. Fernando, aí fica o espaço para você, então, dar o seu recado final aí para o pessoal e a gente já parte para o encerramento. Beleza, pessoal, gostaria de agradecer a paciência de todos que se propuseram a estar aqui, né, numa noite de quinta-feira. Sei que daqui a pouquinho tem uns jogos de futebol, todo mundo já vai estar ansioso aí para ver como é que termina, ou se já terminou na rodada passada, né, ver se vai só confirmar. Foi um prazer estar aqui com vocês, é uma experiência nova, né, para a gente falar via web, e acho que é uma ferramenta legal que pode ser difundida. A gente está, né, antigamente, no começo da pandemia tinha as lives, aí a gente cansou das lives. Aí agora eu espero que a gente não canse dessa ferramenta de difundir conhecimento técnico ao longo do tempo. Queria agradecer demais a Inseres, agradecer ao Zé Luiz que está aqui o tempo todo conosco, e nos colocar à disposição, como comentou, como o Zé comentou, a gente tem uma parceria com a Inseres, né, que assegura, a Inseres vende o serviço, né, de tratamento de dados e outras tecnologias. Então a Campo é um laboratório que presta serviços, são serviços que têm uma simbiose enorme, então a gente uniu forças para que vocês possam ter, né, o melhor tratamento de dados, a melhor resposta e um resultado confiável e um bom resultado, né, de um bom laboratório. É isso, pessoal. Muito obrigado a vocês, uma boa noite. E aí, espero que todo mundo né, fique bem nesse momento tão difícil que a gente está passando. Beleza? Um abraço a todos. Obrigado, Igor. Obrigado ao Júnior, ao Wesley. Obrigado a todos vocês. Boa noite.